Vamos falar sobre memória. E nesse vídeo de hoje eu quero deixar algumas contribuições para ajudar nessa questão da memória. E falar um pouco sobre a memória, como que funciona as lembranças dentro do nosso organismo e também de um modo geral na natureza, né? Eu vou começar pelo movimento água, que na medicina chinesa é aonde guarda a memória, né? O Dr. Emoto, no japonês, fez um experimento com a água congelada dentro de potes onde estava escrito a palavra amor, a palavra rede, a palavra conexão, a palavra paz. E aí então a molécula da água, ela congelava de maneira geométrica e bonita. Esse estudo está disponível na internet, vocês podem ver. E com palavras ruins, a molécula da água se congelava de maneira distorcida. Pois bem, no nosso organismo, segundo a teoria da medicina tradicional chinesa, a saúde dos rins é importante para a nossa memória, porque é os rins que controlam a medula óssea, controlam a medula espinal, controlam o cérebro e abrigam a memória ancestral, que eles chamam de essência Jing, que é a essência ancestral, energia do pai e da mãe, mais a energia que a gente adquire no dia a dia, que seria a pós-celestial mais a pré-celestial, formando a nossa essência Jing, aquilo que a gente é de fato. E como que uma lembrança, sempre lembranças e educação que a gente recebe dos nossos avós, dos nossos pais, o quanto que aquilo afeta no nosso ser e no modo que a gente interpreta a vida e no modo que a gente concebe a vida e no modo que a gente vive, né? O quanto que a gente o modo que a gente é influenciado por todos esses aprendizados de lembranças da família, né? E aí, pois bem, na parte fisiológica é muito interessante porque o nosso corpo tem memória em tudo quanto é lado. Por exemplo, os tendões têm memória, né? Através do órgão tendinoso de Golgi, né? O fluxo OTG. Os neurônios motores têm memória, então o músculo tem a memória muscular. A gente também tem a memória relacionada à frequência cardíaca, né? O coração é um órgão de muita memória. Tanto é que foi feito transplantes do coração e as pessoas que adquiriram esse coração passaram a ter exatamente características do doador, mostrando que o coração trouxe essa memória para a pessoa, como se fosse um download de informação ali para a pessoa, né? E outros casos muito impressionantes, como teve um caso que o doador foi assassinado, e aí o receptor do coração conseguiu ver o rosto do assassino. Olha só, isso é impressionante, né? E a contribuição que eu quero deixar para vocês hoje é um estudo que saiu alguns anos atrás da Universidade da Califórnia, no qual pegou uma grande quantidade de pacientes com Alzheimer. Se não me engano, o estudo foram mais de 200 pacientes com Alzheimer. E 90% deles melhoraram pelo menos um pouco, e alguns melhoraram bastante, consumindo óleo de coco de manhã com café. Não necessariamente no café, mas às vezes fazia um ovo mexido no óleo de coco, ou tomava o óleo de coco puro e tomava o café. Isso porque o óleo de coco tem uma questão interessante entre a relação da gordura que tem no coco e os neurônios. Veja bem, antigamente a ciência acreditava que a fonte preferencial de energia dos neurônios era a glicose. Hoje em dia sabe-se que não. Por quê? Nosso cérebro ele tem cerca de 2% do nosso peso corporal
e ele usa 25% da nossa energia diária. Isso significa que um neurônio usa, em média, 10 vezes mais energia do que ou qualquer outra célula do corpo, em média. Então, o neurônio é uma célula especial, é uma célula complexa, que faz conexões, sinapses, que nos faz pensar, que nos faz lembrar, que nos faz ter memória, que nos faz agir, que nos faz nos movimentar, né? E isso também tem uma demanda energética muito grande. Então o cérebro ele consome 25%, um quarto da nossa energia diária é o cérebro que consome. Então o cérebro é um órgão consumidor de energia, 10 vezes mais energia que os outros tecidos que o neurônio consome. Então ele prefere como fonte de energia o ácido graxo saturado de cadeia média, caprílico, cáprico, láurico, do que a própria glicose. Então a cognição desses pacientes com Alzheimer melhoraram e eles começaram a lembrar de coisas recentes, lembrar o nome da família, usando óleo de coco de manhã no decorrer de muitas semanas, né? Todos os dias. E o café também tem essa propriedade, se ele for dosado ou equilibrado. Tem pessoas que têm mais sensibilidade por causa de uma alteração de um gene que faz a pessoa ter a absorção dele ser mais lenta, a assimilação dele ser mais lenta no corpo. Mas a cafeína, ela tem a propriedade de evitar a formação excessiva de placas beta-amiloide no cérebro, que já foi comprovado que a formação excessiva de placas beta-amiloide no cérebro fazem com que é um dos fatores de risco para o Alzheimer. E outra coisa é a gente aprender a utilizar áreas diferentes do nosso cérebro. Vamos supor que você sabe, você estuda muito, você é um professor de português. Você estuda muito português e você nunca estuda nada sobre geometria, por exemplo. Se você estudar alguma coisa nova que você não está acostumado a estudar, qualquer coisa que você queira, que seja novo, você está ativando áreas novas do cérebro e aí você também tem um trabalho para você ter uma memória trabalhada, né? Uma memória que possa te ser mais longeva, que você está sempre mantendo em atividade o cérebro. Valeu? É isso, assunto muito vasto, espero fazer mais sobre esse assunto memória, que é um assunto fantástico. O corpo todo tem memória e deixar essa contribuição. Lembrando que, por exemplo, a memória do coração em maratonistas, né? Ele tem a memória do cardiovascular tão já preparada que a frequência cardíaca dele de repouso às vezes é 30, 40 batimentos por minuto. Porque a reserva cronotrópica dele, ou seja, para ele chegar no batimento, na frequência cardíaca máxima que ele consegue, demora mais tempo. Então ele está condicionado e você vê que até a nossa questão cardiorrespiratória, cardiovascular também tem memória. Valeu? Um abração. Lembrem de usar óleo de coco, lembrem de trabalhar a memória.